Rafael, estamos agora ao vivo, esperando a professora Betina. Sejam bem-vindos a todos que estão nos assistindo, que estão nos chegando. Vamos falar hoje, vamos ter uma semana especial, a semana do advogado, Dr. Kennedy Lima. Seja muito bem-vindo, meu amigo. Esperando aqui a professora Betina. Professora Betina aqui entrando. Pode fazer o pedido, professora, que eu lhe aceito aqui. Professora Betina entrando. Professora Betina, seja muito bem-vinda aqui na nossa plataforma virtual, aqui no nosso Ceará. Tudo bom, professora? Tudo bom, e você? Tudo bem, graças a Deus. Que presente maravilhoso que a senhora está trazendo aqui para a nossa terra, nessa nossa semana da advocacia. Eu disse que a gente começou com chave de ouro, que é trazendo a senhora esse grande nome da advocacia tributária, uma expressão aí da capacidade feminina. Professora Betina, ela é professora titular de Direito Tributário da Universidade Federal do Paraná, pós-doutora pela Universidade de Lisboa, advogada, professora do IBET, uma professora com uma larga expertise no direito tributário e um nome sempre importante nas boas mesas de direito tributário. Seja muito bem-vinda, professora e minha querida amiga. Muito obrigada, é uma satisfação estar aqui conversando com você novamente. Nesses tempos de pandemia, esses canais virtuais têm se mostrado uma excelente oportunidade para a gente manter o contato, poder conversar um pouquinho. Nós estamos aí realmente com muitas novidades no direito tributário, enfim, então sempre é uma oportunidade muito importante, enfim, e eu estou muito satisfeita. A satisfação é toda nossa, até porque nós sabemos que estão em tramitação alguns projetos e propostas tributárias que vão realmente diferenciar, né? Toda a vida de todos, não só dos tributaristas, das pessoas que estudam direito tributário, mas também de todos os contribuintes, né? De todas as pessoas, sejam elas físicas ou jurídicas. E essas propostas, ela tem como fim, professora, de simplificar o sistema tributário, certo? E, assim, hoje nós temos a proposta, a PEC 45 a 110 e a proposta 2337, não é isso? Sobre a questão do imposto de renda. E aí, professora, como vai impactar os contribuintes e, notadamente, a nossa advocacia, que são os profissionais liberais, como os advogados, os médicos, enfim? Então, nós estamos agora numa encruzilhada aí, vamos assim dizer, porque as coisas estão acontecendo muito rapidamente, né? E nós, advogados, temos nos movimentado muito para evitar que uma proposta ruim venha efetivamente ser aprovada, né? Especialmente no que diz respeito a essa do imposto sobre a renda, mas é importante dar aí uma visão geral do que se pretende, por que se busca essa reforma tributária, né? Eu, na verdade, ouço falar de reforma tributária desde que me formei, se fala em reforma tributária. Quando se fala efetivamente em reforma tributária, o que se pensa na verdade, uma alteração, no que se pensa numa alteração da Constituição Federal através de uma PEC, né, de um projeto de emenda constitucional, ou isso assim que é aprovada uma emenda constitucional. Então, a ideia de reforma tributária sempre foi vinculada a uma alteração da Constituição Federal. Pessoalmente, eu sempre fui contra uma alteração da Constituição Federal, porque acho que o nosso sistema é bom, embora tenha conhecimento que vários colegas
são contrárias a esse entendimento, muita gente acha que o sistema é ruim, precisa de ajustes, enfim. Eu, pessoalmente, acho que o sistema é muito bem arquitetado, sincronizado, enfim, as normas elas estão em perfeita harmonia. O problema que nós temos é que ele é mal aplicado, né? E como ele é mal aplicado, em vez de buscar uma melhor aplicação, o que fazem os nossos gestores, legisladores? Ah, está ruim do jeito que está, então vamos reformar a Constituição Federal. Precisava disso? Não, não precisava. Precisava aplicar bem a Constituição. Qual é a crítica que eu tenho pessoalmente ao sistema tributário? É o que a gente ouve na mídia aí, né? É um sistema tributário complexo e muito oneroso. Complexo em que sentido, né? Nós temos muitas obrigações acessórias, nós temos vários deveres a cumprir, além do pagamento do tributo, né? O que a gente chama de obrigações de fazer e não fazer, ou o que o professor Paulo de Barros chama de deveres instrumentais. Isso impõe que as empresas, principalmente, constituam departamentos especializados na análise e estudo da tributação para que elas estejam sempre em consonância com a Constituição Federal. Então, isso o Banco Mundial já fez projeções no sentido de quantas horas são necessárias para que uma empresa cumpra a legislação tributária. O Brasil é um dos campeões em horas de trabalho necessárias para se cumprir a legislação tributária. Eu, esse ano, até participei pessoalmente dessa pesquisa do Banco Mundial, dando informações relativas ao Estado do Paraná, como que é a legislação aqui para cumprimento das obrigações tributárias, enfim. Então, realmente, isso é um custo adicional, representa um custo adicional para a empresa que, além de suportar a carga tributária, ainda tem que conhecer toda a legislação minuciosamente para que seja um contribuinte adimplente. Isso ocorre preponderantemente com as empresas, mas ocorre com as pessoas físicas também, né? Então, assim, chega a ser irritante, até quando, como pessoa física, você não tem alguém contratado para fazer isso para você. Você tem que fazer sozinho, né? Um advogado, pessoa física, um engenheiro, ou ainda que seja uma dona de casa, enfim, cumprir a legislação tributária de imposto de renda, etc., leva realmente muito tempo. A gente precisava efetivamente de simplificação. E aí isso envolve uma alteração. A alteração da Constituição não necessariamente pode ser uma alteração em nível infraconstitucional da legislação, né? Esse é um dos problemas que nós temos e que demandam uma reforma tributária. Por outro lado, nós temos um sistema muito oneroso e injusto, né? Por que injusto? Porque é um sistema regressivo, né? O que significa regressivo? Paga mais tributo quem tem menos condição financeira para isso, quem tem menos capacidade financeira para pagar tributos, o que a gente chama na doutrina tributária de capacidade de contribuir. Os americanos chamam ability to pay. Então, tem que ter... quem paga tributo devem ser aqueles que têm capacidade contributiva, né? Eu fui aluna do professor Geraldo Ataliba e ele dizia em sala de aula: capacidade contributiva nada mais é do que quem tem mais paga mais, quem tem menos paga menos e quem não tem não paga. Então, em tese, para se observar a capacidade contributiva, a solidariedade, a igualdade, que estão inclusive previstas no artigo 3º da Constituição Federal, nós deveríamos ter uma tributação, interpretando sistematicamente a Constituição Federal, nós deveríamos ter uma tributação
progressiva, né? E não regressiva. Qual é a diferença dessas duas situações? Por que a gente fala que nós temos uma tributação regressiva? Porque, como eu disse, paga mais tributo quem tem menos capacidade financeira, condição financeira para pagar tributo. Por que é assim no Brasil? Porque nós temos uma tributação fortemente calcada na tributação indireta, né? Aquela que é suportada pelo consumidor final. Então, aqui no Brasil, não interessa se a pessoa ganha um salário mínimo, se ela não precisa nem ser um salário mínimo, que ganhe R$ 1.500, que ganhe R$ 2.000, enfim, ela vai ter, dentro dessa faixa de rendimento, só o mínimo necessário para a sua sobrevivência, com Sim. dignidade. E a Constituição prevê a questão da dignidade da pessoa humana. Então, em tese, ela não deveria suportar nenhum tipo de tributação. E aí o que acontece? Quando ela compra alimentos, roupas, combustível, enfim, o que é necessário para a sua vida com dignidade, os tributos já vêm embutidos nesses produtos e serviços. Então, aquela pessoa que deveria ter uma condição de pagar um serviço, um produto com um preço menor, porque para ela o tributo não deveria estar embutido, não consegue fazer isso no Brasil. Então, sendo rico ou pobre, remediado, enfim, né? Qualquer que seja a condição financeira, vai suportar o mesmo tributo embutido no produto. Inclusive, em alguns estados, em relação à cesta básica também. Então, ao comprar produtos da cesta básica, neles estarão embutidos os preços, os valores dos tributos, né? Não só isso, quem recebe salário, é assalariado, também já tem retido na fonte o seu imposto sobre a renda, o que é Sim. diferente daqueles que têm uma empresa, tanto comercial como profissional, no caso de nós, advogados, etc. Nós temos advogados que são autônomos, nós temos advogados que são empregados e nós temos advogados que têm sociedades de profissionais. Cada Sim. um desses tem um tratamento tributário distinto, sobre o qual nós vamos falar um pouquinho mais para frente, né? Mas o fato é que todos os assalariados, eles não têm nem como fazer um planejamento tributário. Não existe, retenção na fonte e sem conversa, né? Então, o que acontece? Nós precisamos resolver esses problemas de simplificação e de regressividade. O sistema é injusto. E aí, nesse sentido, merece uma reforma. Assim como ele é muito oneroso. Por que é oneroso? Na verdade, nós não temos o sistema mais oneroso do país, do mundo, perdão. Mas o fato é que a tributação no Brasil é mais sentida porque o dinheiro é mal aplicado, porque o sistema é mal aplicado. Então, a gente não vê retorno em serviços essenciais, serviços de educação, serviços de saúde, saneamento, etc. E isso torna a carga tributária mais pesada. Diante desse cenário, é que então veio toda a ideia de se fazer uma reforma tributária. E as propostas de reforma tributária, referidas por você, inclusive, no início aqui da nossa live, solucionam esses problemas? Não. Não solucionam esses problemas. Eu arrisco dizer que, inclusive, agravam esses problemas, né? Então, na verdade, o que acontece? Nós, juristas, temos que trabalhar com o material que nos é dado, vamos assim, nós, da área tributária, nos é dado pelo gestor de plantão. Tá? Então, isso eu falo em relação ao presidente, ao governador, ao prefeito
e aos respectivos legisladores. O que fazem os tributaristas? Tomam o sistema como está posto nas normas e na Constituição e trabalham com ele, como nós estamos trabalhando, investigando a sua pertinência com a Constituição, a sua pertinência com os ideais democráticos, etc. Né? E, vez ou outra, sugerindo alterações na medida que nos ouçam. Né? Quem sabe algum legislador está vendo a nossa live, enfim, sempre é bom falar. Eu nunca nego, assim, nunca nego, desde que haja agenda, né? Mas eu realmente gosto de falar, acho que essas oportunidades de convite são importantes, porque eu dedico os meus dias, noites, fins de semana, há 33 anos, ao estudo do direito tributário. E sinto que, socialmente, eu deveria fazer alguma coisa para ajudar a melhorar. Ou seja, é muito incômodo que todo esse estudo, enfim, toda essa dedicação fique guardado só para nós. Né? Então, como que a gente pode contribuir? Eu sou professora, a gente escreve, publica, de repente alguém lê, aí vem a revista do Senado, a revista da Presidência, pedem para a gente fazer revisão de artigos, a gente aceita. Sempre é um canal, né, de comunicação. Aberto, né? E a senhora me chama que eu ainda lhe ajudo, professora. É sempre um canal da gente transmitir alguma coisa que possa promover uma reflexão por parte desses nossos, do nosso Poder Executivo, do nosso Legislativo. Enfim, então, como eu dizia, a gente trabalha sobre um sistema posto, né? E eu, pessoalmente, quando vou eleger presidente, principalmente legislador, presidente, governador, prefeito, mas principalmente os legisladores municipais, estaduais e federais, eu me concentro em saber, essas são as minhas prioridades, né? O que será feito em relação à saúde, principalmente, à educação, principalmente para mim, ensino superior, que eu tenho essa preocupação, e qual é o projeto, quais são os planos para a tributação no Brasil. Né? Então, por exemplo, eu me recordo de ter... Hoje eu estou ruimzinha da garganta. Eu me recordo de ter ouvido... Se tiver uma aguinha aí, a senhora pode beber que melhora, né? Professora, enquanto a senhora bebe água, um dos pontos que a senhora tocou aí, eu gostaria de ressaltar, é que existem dois projetos, né, que é a 45, perdão, duas propostas de emenda, que é a 45 e a 110, e dois projetos até agora, porque a reforma foi completamente fatiada, certo? E aí, para quem está nos assistindo, nossos alunos e as pessoas que ainda vão nos assistir, isso aí tem uma diferença abissal, porque a proposta ela impacta diretamente na Constituição, ela entra como emenda, não é isso? E o projeto não, ele vai de forma infraconstitucional, como lei. E, fora isso, a professora tocou num ponto que eu acho que é muito importante para as empresas e para todos nós que trabalhamos nessa parte do tributário e até os contribuintes, né, de forma geral. O que é que acontece? Todas essas reformas que estão sendo passadas, eu acho, e eu me assento no entendimento da senhora, que é o entendimento também do professor Hugo de Brito Machado, do professor Paulo de Barros Carvalho, que essas reformas todas estão realmente piorando em vez de simplificar o sistema tributário atual. Né? Elas não tratam, professor, elas passam ao largo de qualquer entendimento, de qualquer melhora, em outro custo caríssimo para os contribuintes, que são as obrigações acessórias. Né? Você não vê nenhum tipo de simplificação, nenhum tipo de melhora de contribuição nas obrigações acessórias, que são todas, que para quem está nos assistindo, a reforma perdão, a obrigação acessória, né, é aquela parte documental, que muitas vezes o contribuinte tem a obrigação, tem um prazo para entregar. Muitas vezes ele não tem um valor a pagar, mas ele tem aquele documento a entregar, não é isso, professora? Isso, na verdade, assim, nós temos que fazer uma distinção entre as PECs referidas por você e essa lei que altera a legislação do Imposto sobre a Renda. Eu já ia chegar, eu estava tentando traçar uma linha para chegar de uma maneira coerente e clara no meu raciocínio. Né? Então,
Como eu Tá estava... ótimo, só fala, professora. Como sempre. Na verdade, assim, a gente tem esse... Eu disse que a gente tem esse material sobre o qual trabalhar, né? Então, quando, em um momento prévio à eleição do presidente da República, em uma dada oportunidade, ouvindo a CNN, eu ouvi o Paulo Guedes dizendo o seguinte: vou promover a legislação do imposto sobre a renda, isso antes deles serem eleitos, eu ouvi isso, né? Uhum. E a minha ideia é tributar a distribuição de dividendos. Então, não é uma novidade, ele falou isso, né? E a gente tinha que contar com essa situação, porque realmente estava nas propostas políticas deles. Então, é isso que eu digo, são essas coisas que a gente tem que observar antes de eleger, não só abstraída qualquer condição ideológica aqui. Não que Sim, eu esteja de acordo, de fato, eu pessoalmente tenho as minhas restrições em relação à condução do país, vamos assim dizer, né? Mas o que eu estou falando aqui é puramente jurídico, tá? sim. Então, assim, a gente projeta para o futuro aquilo que eles anunciam que vão fazer. Repito, não só presidente, governador, prefeito e os seus respectivos legisladores. Por que é importante se concentrar mais nos legisladores? Porque o presidente agora pode até querer tributar dividendos, tá? Mas se o legislativo não aprovar, ele vai ficar querendo, né? E o que a gente está vendo? Que o legislativo está indo na conversa, né? E é isso que eu digo, a gente tem que prestar muita atenção nos legisladores. A gente se concentra muito sobre o chefe do Poder Executivo, porque ele não faz nada em matéria tributária se não estiver em lei, se o legislativo não aprovar. Em matéria tributária, nós temos vinculação ao princípio da estrita legalidade, assim como a atividade tributária é plenamente vinculada à lei, então, se ela é Sim. vinculada à lei, a lei tem que ser boa. Em relação às obrigações acessórias, até elas podem ser alteradas, diminuídas, mitigadas pela lei, na lei, porque elas não estão na Constituição. Então, as PECs 45 e 110 realmente não se voltam prioritariamente às obrigações acessórias, mas a proposta de alteração da legislação do imposto sobre a renda tem, sim, muitas referências à obrigação acessória, não simplificando. Simplificado está agora, no caso do imposto sobre a renda, né? Hoje é mais simples do que eles querem deixar. Vai ficar mais complexo e, com isso, mais oneroso, não só o imposto, mas como o cumprimento da legislação tributária. Então, o que acontece? Aí, na linha de raciocínio que eu vinha traçando. Nós temos, o que a PEC 110 e a 45 propõem, na verdade? Elas propõem a unificação dos impostos que incidem sobre o consumo, que são IPI, ICMS, ISS, PIS/COFINS, enfim, são esses tributos, não impostos, tributos, né, porque estamos falando de contribuição também, que incidem sobre o consumo, que são foco das PECs 45 e 110. Qual é a ideia de simplificação que elas trazem? Essa unificação. Se unificar os tributos, o sistema vai ficar mais simples. Com isso, eu concordo. De fato, acho que a unificação de tributos e a criação do que eles chamam de IBS, né? Imposto sobre Bens e Serviços, vai deixar mais simples a tributação. Por quê? Porque, no caso do ICMS, por exemplo, nós temos hoje 27 estados com legislações diferentes disciplinando o ICMS, né? A cobrança do ICMS. Uma empresa, por exemplo, varejista, que vende para todos os estados do Brasil, tem que ter um setor de legislação interno que conheça as 27 legislações. E aí vem o seguinte:
Uns têm substituição tributária, outros não têm substituição tributária, uns dão um tratamento específico, outros para um determinado produto, outros dão um tratamento diferenciado para um determinado produto. Isso é muito desgastante, vamos assim dizer, tanto fisicamente como economicamente para as empresas. Então, nesse ponto, especificamente, me parece que a promessa de simplificação é cumprida. Agora, aí surgem outras questões que nem são objeto da nossa live, mas a gente vai dar uma faladinha, que é a questão federativa. Tá? É possível manter o texto constitucional como ele está, e apenas alterar, vamos assim dizer, as competências para a cobrança desses tributos indiretos, vamos assim dizer, se a gente alterar as disposições do IPI, do ICMS, do ISS, do PIS, COFINS na Constituição Federal e manter a Constituição ou o Sistema Constitucional Tributário tal como está, vai haver compatibilidade ou essa PEC 45 e 110, que agora estão adormecidas, engavetadas, está todo mundo quieto, ninguém está falando delas. Elas vão estar em conflito com o texto constitucional, sobretudo com o princípio federativo. Grandes e bons autores, professor Heleno, professor Roque, professor Paulo, Isabel, Sacha, enfim, vários professores já têm se manifestado no sentido da inconstitucionalidade da PEC 45 e 110 por agressão ao princípio federativo. Eu não digo que eles estão errados, eu realmente acho que há um problema aí, principalmente em relação à questão federativa, principalmente em razão da distribuição dessas receitas que serão arrecadadas de maneira unificada, uniforme. Né? Mas a minha preocupação é que o problema não é só a questão federativa. Nós temos a questão da justiça fiscal, né, que a gente busca, como eu falei no início da nossa live aqui, nós temos um sistema altamente injusto, né, porque é regressivo. Nós vamos conseguir solucionar esse problema com as PECs 45 e 110? Na minha avaliação, não. Tá? Não há forma de resolver isso. Como que nós resolveríamos a justiça fiscal? Bom, só isso envolveria uma live, né? Eu tenho falado muito sobre essa questão da justiça fiscal, porque é o foco das minhas pesquisas há mais de 30 anos. Tá? É a minha preocupação. Eu acho que o sistema tributário, isso já está comprovado no mundo todo, o sistema tributário é um poderoso instrumento de redistribuição de riquezas. Então, o que acontece? No período do Estado absolutamente liberal, enfim, a distribuição de riqueza se deu de uma maneira equivocada. Isso gerou, na sociedade brasileira, grandes diferenças sociais. Nós temos um elevado número de pessoas em estado e famílias em estado de miserabilidade e de pobreza e miserabilidade, né? Que eram 14 milhões antes da pandemia e passaram para 19 milhões depois da pandemia. Né? E a tributação é um poderoso instrumento de redistribuição de riquezas. Como que essa redistribuição de riquezas pode acontecer? Através da progressividade. Sim. Então, o que acontece? Existem dois sistemas de tributação, a proporcionalidade e a progressividade. O que é uma tributação proporcional? Eu tenho um imóvel de 500 mil, eu pago, vamos dar um exemplo, uma pessoa que tem um imóvel de 500 mil num município cuja alíquota é 1%, vai pagar 1% de 500 mil. No mesmo município, uma pessoa que tem um imóvel de 2 milhões, de 1 milhão, vai pagar 1% sobre 1 milhão. Uma que tem um imóvel de 2 milhões vai pagar 1% sobre os 2 milhões. O que acontece nesse momento? Lembra que eu falei que
Capacidade contributiva é quem tem mais, quem tem menos paga menos, e quem não tem não paga. Sim. Na proporcionalidade, isso acontece. 1% de 500 mil é menos do que 1% de 1 milhão e é menos do que 1% de 2 milhões. Então, Sim. em tese, a proporcionalidade faria cumprir a capacidade contributiva. Mas será que capacidade contributiva é só isso? Será que justiça fiscal é só isso? É isso que eu venho estudando há 30 anos. Né? O que é importante dentro da linha que eu falei da redistribuição de riquezas? Uma tributação progressiva que tire um pouquinho de dinheiro do mais rico e transfira isso para o menos favorecido economicamente. Não é uma coisa exagerada, não é assim. É ao longo dos anos, isso a gente observa nos países democráticos do mundo, ao longo de décadas, de séculos, enfim. Você vai fazendo alíquotas. O que você faz? Estabelece uma alíquota progressiva, por isso progressivo, em razão da base de cálculo. Então, no exemplo do IPTU que eu dei agora, eu vou ter uma alíquota de 1% para um imóvel de 500 mil, uma alíquota de 1,2% para um imóvel de 1 milhão, uma alíquota de 1,5% para um imóvel de 2 milhões, ou seja, é uma progressividade lenta e gradual que, na medida em que é aplicada ao longo dos anos, vai gerando essa redistribuição. Eu vou tirando um pouquinho dos mais favorecidos economicamente e transferindo para os menos favorecidos economicamente. Isso é a progressividade que se busca. Qual é o outro problema em relação ao sistema brasileiro? Nós temos dois tributos que são progressivos, o imposto de IPTU e o imposto sobre a renda. Para que o sistema fosse efetivamente justo, ele teria que ser integralmente progressivo. Todos os impostos deveriam ser progressivos, né? Inclusive os reais, apesar das discussões que se travam aí no mundo todo, mas que já temos aqui no caso do IPTU. Então, só que aí vem uma outra reflexão. Todos os impostos progressivos, nós teríamos mais onerosidade e mais complexidade. E aí que eu me questiono o que é justo para o Brasil? Uma tributação progressiva que traga mais onerosidade e mais complexidade, ou, eventualmente, uma tributação proporcional, aí, essa é uma proposta minha, com exclusão dos incentivos e benefícios fiscais, exceto os relacionados à dignidade da pessoa humana. Então, assim, desoneração, como eu falei, da cesta básica, tem que ser mantido, tem que ser criado e mantido, instituído e mantido. Tributação... Aí entra a essencialidade, né, professora? Entra outro princípio que se alia a ele, que é o da essencialidade. Em razão da essencialidade. Hoje é o que nós temos. Né? O que nós temos hoje na tributação indireta? Alíquotas menores para produtos mais essenciais e alíquotas maiores para produtos menos essenciais. Isso pressupondo, é uma presunção, na verdade, é quase uma ficção, mas vamos pensar numa presunção, presumindo que os mais ricos não comam arroz e feijão e comam só caviar. Entendeu? Então, assim, eu vou estabelecer uma alíquota alta para o caviar, porque a população de baixa renda não vai consumir isso, quem vai consumir é o rico, e ele vai ser tributado mais onerosamente. Mas ele também come arroz e feijão. Então, essa seletividade ela é bem questionável em termos de justiça fiscal, mas ela ajuda a realizar o princípio da capacidade contributiva. Então, assim, o que a gente precisaria, como eu falei, é uma desoneração da cesta básica, uma desoneração, por exemplo, em relação ao IPTU, para imóveis de baixo padrão construtivo, em localidades pouco valorizadas da cidade, um automóvel popular, vamos assim dizer, que sirva para a pessoa se deslocar dentro do município, ou, enfim, da forma como quiser. Então, assim, tudo aquilo que é o mínimo essencial para a dignidade da pessoa humana deveria ser desonerado, né? E é nesse sentido que eu penso, reflito, são reflexões que eu continuo fazendo.
se o caso não era de uma proporcionalidade com o fim das desonerações, exceto, um exceto desse tamanho, com letras garrafais, aquelas desonerações relacionadas à dignidade da pessoa humana. Por que eu estou falando isso? Porque a PEC 110 e a 45 propõem a extinção dos benefícios fiscais. Tá? A 110 mantém alguns, em relação a alimento, inclusive animal, transporte público, medicamentos. Ela é melhorzinha nessa parte. O que é mais essencial está protegido pela PEC 110, mas não é a que se mostra mais promissora. A PEC 45 propõe a extinção total, inclusive dos alimentos da cesta básica, eles seriam tributados normalmente. Absurdo. Aí, o que a PEC, o que os autores da PEC 45 dizem? Olha, vai se tributar normalmente os alimentos e nós vamos devolver o dinheiro que os pobres pagaram em tributo embutido no alimento através de políticas públicas. Quem confia no governo que vai devolver dinheiro para os pobres? Eu não confio. Eles pensam em devolver através... Hoje nós estamos com o lançamento de um programa novo de transferência de renda. Acho excelente. Nesse sentido, eu vi as propostas, acho muito boa. De fato, existe aquela concepção de que não podemos dar o peixe, temos que ensinar a pescar. Não. No Brasil, com esses índices de miserabilidade, nós temos que dar o peixe, senão a pessoa morre de fome até ela aprender a pescar. Né? Então, tem que dar o peixe, tem que ensinar a pescar, e esses programas de transferência de renda, na nossa realidade, são muito importantes. Então, a PEC 45 e 110, genericamente falando, elas estabelecem essa unificação de tributos que resulta numa simplificação, sim, né? Mas não há maiores mecanismos de preocupação com um sistema tributário justo, né? Então, este argumento, entre outros, me levam a realmente questionar bastante essas PECs. Qual seria a reflexão, como elas refletiriam nas sociedades de profissionais? Mas em relação ao ISS, a preocupação é o seguinte: hoje a gente paga ISS fixo, a maioria dos municípios tem fixo, tem alguns que não tem, mas a maioria dos municípios tem. Então, não teria uma repercussão maior para nós. Se o ISS deixar de ser fixo, ele vai ficar muito alto. Por quê? Porque as capitais hoje cobram de ISS, como regra, 5%, tá? Do valor do faturamento. Há projeções de que, se a PEC 45 e a 110 forem aprovadas, esse ISS vai subir muito para os municípios, vai cair muito no caso dos municípios, né? A proposta é de redução, e, na verdade, os municípios, para calibrarem as suas perdas, vão elevar esses valores. Então, isso pode ter uma repercussão em relação às sociedades de profissionais. Agora, o que de fato vai repercutir sobre as sociedades de profissionais é a nova, né? Enfim, aqui está a proposta de alteração da legislação do imposto sobre a renda, sobre a qual eu pretendo falar um pouquinho agora aqui para vocês, né? E eu não sei se você tem... Qual seria o impacto, né, professor? Hã? Qual seria o impacto sobre os profissionais liberais, sobretudo sobre a advocacia, os médicos, esse projeto de lei? Então, na verdade, assim, esse projeto de lei é muito ruim, mas é muito ruim. E assim, a preocupação é que se aprovou um regime de urgência. O que é regime de urgência? O impeditivo, representa o impeditivo de que o projeto tramite nas comissões técnicas. Comissões como comissão de orçamento, de tributos, finanças, enfim. Eu, por exemplo, fui por 10 anos assessora
da Comissão de Orçamento da Assembleia Legislativa do Estado do Paraná. Todos os projetos de tributação passavam pela Comissão de Orçamento, porque é uma fonte de receita, etc. Enfim, tem Comissão de Constituição e Justiça, tudo isso. Então, não passar por essas comissões um projeto de tal envergadura já não mostra uma boa-fé, né? Porque depois, o que vai acontecer? Passando ruim do jeito que está, vai haver muita judicialização em relação ao projeto, porque em vários pontos ele é incompatível com a Constituição Federal. E inclusive, na minha opinião, confiscatório, né? Então, assim, hoje se fala muito de alguns pontos, como acabar com a isenção na distribuição de dividendos e fazer uma redução da tributação na pessoa jurídica. Além disso, tributação de aplicações financeiras, que hoje nós não temos em algumas aplicações, o chamado Come Cotas, por exemplo, né? Então, esse Come Cotas vai existir em relação às aplicações financeiras. E as empresas patrimoniais, por exemplo, né? Aquelas hoje que são muito usadas para planejamento sucessório, planejamento familiar, etc. Essas empresas, elas atuam, apuram o imposto sobre a renda pelo lucro presumido, né? E fazem a distribuição sem incidência de imposto de renda nos dividendos. O projeto inicial falava em fim da possibilidade de apuração do lucro, do imposto da renda pelo lucro presumido, e ainda na distribuição 20% de incidência, o que daria uma carga tributária para essas empresas de 50%. No caso entre outras, o fim do juros sobre capital próprio, há várias outras questões que estão sendo fortemente debatidas. Uma questão muito importante, que eu acho que mereça uma referência, até para quem é advogado empregado, que receba salário, enfim, e um salário baixo, porque a gente sabe que a advocacia é pouco valorizada, muito pouco valorizada, principalmente para os recém-formados no Brasil, é a elevação, a correção da tabela do imposto sobre a renda. Hoje nós temos uma isenção na faixa de, acho que R$ 1.900, né? Esses 1.900 vão para 2.500, o que é absolutamente insatisfatório. Isso não muda nada com coisa nenhuma, né? Representa para o governo um custo muito alto, tá? Para o governo, para os cofres públicos, é, de fato, um custo alto, tá? Mas, para o particular, isso não vai fazer muita diferença. O Everardo Maciel, num artigo que ele publicou no Estado de São Paulo, falou que isso representa, no fim do ano, a possibilidade dessas pessoas comprarem 1 quilo de pão francês. O ganho que a pessoa vai ter é a possibilidade de comprar 1 quilo de pão francês. Por quê? Porque vão ocorrer outras alterações que vão impactar nisso, como nas declarações simplificadas, né? Sim. Aquelas que são abaixo de um determinado valor, que tiveram valor elevado, que vão impor que as pessoas declarem o seu imposto sobre a renda, e aí, contas feitas, né? Uma coisa e a outra, como diz o Everardo, vai acabar que, no fim das contas, ninguém vai ganhar quase nada com isso, e o governo vai ter um gasto muito elevado. O que seria justo? E aí, para a gente chegar no que eu falei do mínimo existencial, tá? Quem ganha? O que o governo está considerando? R$ 2.500 o mínimo existencial. O mínimo que uma pessoa precisa para viver com dignidade, tá? Apesar de eu ter as minhas dúvidas, considerando o custo de gás, água. Eu hoje chamei o rapaz do gás aqui para ver se tem alguma coisa desregulada, que o gás está muito, a conta está muito alta. Ele falou, senhora... E da energia, então, professora?
subiu o valor do gás. Minha nossa! Por isso que a senhora está achando que está mais alto do que o ano passado. E depois, essa E água... são dados do IBGE, que hoje uma cesta básica, né, uma pessoa para receber um salário digno para se manter no Brasil seria em torno de R$ 5.900, e não de 2.500, né? Exatamente isso que eu ia chegar. Se você entrar no site do Diese, lá está escrito que uma família com 2 filhos em idade escolar precisa de, em média, R$ 5.000 para ter uma vida com dignidade, que é o dobro dos 2.500. Ou seja, a autoridade brasileira conhece qual é o mínimo existencial. Sabe que é 5.000, mas estabelece uma isenção para 2.500. Então, não há vontade política de se observar uma justiça fiscal e uma justiça que leve a uma justiça social. Então, essa atualização da tabela do imposto sobre a renda também é um ponto muito sensível dessa reforma. Em relação à distribuição de dividendos, que é o que mais nos alcança enquanto advogados, assim, mais nos alcança, não. Vamos considerar as sociedades de profissionais, né? Porque a tributação dos dividendos alcança a sociedade de profissionais, não os autônomos, que pagam, têm retidos 30% sobre os seus honorários quando prestarem serviço para a pessoa jurídica. Quando prestarem serviço para a pessoa física, eles vão ter que efetuar o recolhimento desses 27,5%, depende do valor dos honorários, tem uma alíquota escalonada. Para esses advogados não vai mudar nada, para quem paga na pessoa física, né? Não vai haver não vai mudar nada, não. Sempre vai tem algumas questões de aplicação, etc., que são questões mais pessoais, não ligadas à profissão, que vai ter efetivamente impacto, né? Hoje em dia é muito comum que as pessoas tenham uma conta no exterior por menos recursos que tenham lá. A insegurança do Brasil faz com que as pessoas prefiram aplicar em dólar, então elas abrem uma conta no exterior, tá? Numa pessoa jurídica. O que acontece quando você abre uma conta no exterior com uma pessoa jurídica? Você tem que fazer uma offshore, né? Porque, sei lá, se você pensar em termos de Estados Unidos, você tem empresas americanas, que a gente chama de LLC, essas têm que fazer o balanço lá e recolher o imposto nos Estados Unidos, todo ano. Tá? Só que, normalmente, essas LLCs são filhas, vamos dizer assim, pertencem a offshores, que é legal, não tem problema nenhum. Eu posso ter uma empresa no paraíso fiscal, desde que eu declare para o Brasil todos os anos, a DCBE e a autoridade brasileira tenha conhecimento disso. Nessas offshores, o que acontece? Normalmente, se faz o balanço, se houve um ganho financeiro, você não precisa pagar o imposto imediatamente. Você vai pagar o imposto só depois que você trouxer o dinheiro de volta para o Brasil. Tá? O que é a lei essa lei, o projeto de lei está propondo? Que o imposto seja pago no momento em que houver apuração no exterior. Entendeu? Então, em vez de você pagar só quando o dinheiro voltar para o Brasil, você vai ter que pagar na hora que fizer o balanço no exterior e ele acusar um ganho de capital. Né? Então, são várias as situações. Agora, como eu falei, a questão da distribuição de dividendos não alcança as pessoas físicas, alcança as sociedades que são pessoas jurídicas. Né? Então, assim, eu me formei, me associei com um advogado, vou começar, então, enfim, trabalhar. Tá? Trabalhei, ganhei lá meus recursos, paguei. Isso eu falo para meus alunos. Antes, paga todo mundo, paga as despesas, paga o que deve. Se sobrar dinheiro, e demora para sobrar, tá? Quem pensa em abrir um escritório já tem que saber disso, né? Se sobrar dinheiro, eu vou fazer uma distribuição de lucros, tá? Para os 2 sócios.
nessa distribuição de lucros, até hoje havia uma isenção. E agora está se propondo tributar a uma alíquota de 20%. Como é Sim. no mundo todo? No mundo todo, eu tenho que ser sincero, o mundo normalmente tributa a distribuição de lucros. O Brasil, inclusive, está na lista de vários países como um paraíso fiscal, porque não tributa a distribuição de lucros. Sinceramente, olha, alguns colegas podem até me matar de falar isso, mas assim, sinceramente, eu não acho injusta a distribuição de lucros. Eu acho justo, só que tem que haver uma calibragem com a pessoa jurídica. Então, o que o governo está propondo agora? Ah, tudo bem, vamos calibrar. Vamos reduzir a pessoa jurídica e aumentar a tributação da pessoa física. Porque hoje a gente tem uma tributação, quem tem tributação fixa pelo ISS, paga mais ou menos 16,5% dos honorários que recebe a título de tributação. Né? Então, o que está se propondo? Né? Que reduza-se essa tributação na jurídica, então vai pagar menos, vai sobrar mais dinheiro para distribuir, mais lucro, né? Porque eu pago menos imposto na jurídica, e aí eu pago os 20% na física. O fato é que essas contas estão efetivamente muito mal feitas. Então, assim, está sendo reduzido muito pouco na jurídica e tributando muito na física, o que torna efetivamente uma tributação confiscatória. Né? Então, e assim, com um prejuízo. Você sabe que, com tudo isso que eles estão querendo aumentar a tributação em relação à pessoa jurídica, vai diminuir a receita de imposto de renda da União. Todo esse projeto que está causando todo esse alvoroço vai reduzir a receita da União com franco prejuízo aos municípios, que têm participação na arrecadação do imposto sobre a renda. Então, são várias coisas. Também o Everardo Maciel, em um dos artigos que ele publicou, ele demonstra quantos por cento na jurídica teriam que ser reduzidos para manter um equilíbrio com a pessoa, a tributação dos dividendos para a pessoa jurídica. Né? E aí, que é muito diferente do que está sendo feito agora. Então, nós tínhamos que ter, na tributação de dividendos, para que ela tivesse algum grau de justiça, uma tributação de, no máximo, 10%, e não 20%. 10% Sim. Estourando seria palatável perto do que acontece efetivamente em outros países do mundo. E o Lira e todos os demais se recusam a falar em redução dos 20%. Resolveram a questão das sociedades patrimoniais, falaram que agora, por exemplo, os advogados que estão no Simples, isso é importante dizer, não vão precisar tributar a distribuição de dividendos pelo substitutivo, não sei se vai ser aprovado. Então, houve essa alteração para quem está no Simples, no substitutivo, de não precisar tributar os dividendos. Então, na verdade, o que vai acontecer? Vai acontecer, essa tributação de imposto de renda vai levar a muita sonegação, a distribuição disfarçada de lucros, a pejotização, já que o Simples não está tributado, então as empresas vão se subdividir em N outras empresas, né, para escapar da tributação. Então, nós vamos ter planejamentos tributários agressivos, muita judicialização, enfim, acho que vai ter realmente uma elevação significativa no grau de sonegação. Então, realmente vai ser e o que se diz é que a pior classe, a classe mais alcançada será a classe da sociedade de profissionais, que hoje apuram pelo lucro presumido e tem isenção na distribuição de dividendos. Então, assim, mais ou menos essas seriam as ideias, né? Com certeza, professora, eu concordo com a senhora completamente. E sem falar que a empresa, seja ela
do profissional liberal, né? Ele já tem um patamar de gastos com a parte trabalhista e previdenciária muito alta. É, E com esse projeto de lei, ele também entraria nessa questão, e ao meu ver, não sei se a senhora pode concordar comigo, mas eu acho que ele até traria um malefício para a empregabilidade, né? Porque ele traria um peso maior de tributos, de gastos com a empresa para muitos empresários que já vêm sobrevivendo, né, dentro da questão da pandemia, dentro da sociedade hoje, dentro da situação que é posta, né? Na verdade, assim, eu até achei que eu tinha deixado separado até aqui o material para escrever um artigo. Eu estava vendo, achei aqui o que o Everardo diz, olha, a proposta corta em 2,5% a tributação do imposto de renda na jurídica e coloca 20% de dividendos. Se Sim, fosse para fazer uma equivalência, teria de ser, na verdade, uma alíquota de 10%, como eu falei, para poder fazer esse equilíbrio. Então, de fato, da forma como está posto, é muito preocupante. O que a gente vê é que a tendência é, de fato, de aprovação do jeito que está. Olha, eu vou te falar um negócio. Eu não consigo mais ver televisão, não consigo mais abrir o celular em notícias. É só uma notícia, Deus o livre, a gente está convivendo com essa história de mortes e tudo. E mais, esse realmente não era o momento de se pensar em uma reforma tributária, né? sim. Esse realmente é o momento da gente pensar em salvar vidas, e não essa loucura que está se fazendo agora por questões eleitorais, é certeza que é por questões eleitorais. Né? O que o governo está dizendo? Olha, nós vamos tributar os mais ricos, aqueles que distribuem lucros, que podem realizar planejamentos tributários, ao contrário daqueles assalariados que já têm retido o imposto de renda na fonte, etc. Esses são argumentos eleitoreiros, né? E a gente está vendo que está sendo, na verdade, está avançando rapidamente esse projeto para ser aprovado em breve, com a chancela do Legislativo, o que, de fato, é bastante preocupante, né? A gente realmente está tentando se movimentar bastante. Mas, enfim, seriam esses os pontos principais, né? Professor, eu quero lhe agradecer, eu concordo completamente com tudo que a senhora expôs aqui. São situações que devem realmente ocupar nossa reflexão, nossos debates, para que a gente possa aperfeiçoá-lo no que for possível. Eu agradeço, deixo aberto as suas considerações finais e já estamos chegando aqui ao final do nosso tempo. Que essa live vai ficar gravada e amanhã a gente vai estar aqui com o Tiago, falando sobre execução fiscal, aqui no nosso Instagram, já que é juiz federal e professor também de universitário. Vamos estar aqui falando sobre execução fiscal, que é uma área que é de fácil, né, que é a área, não fácil, mas de mais comum acesso a todos os profissionais que estão ingressando na advocacia, e até os que já são pós-doc continuam trabalhando nessa área que é de execução fiscal. Aham. Professor, eu passo a palavra para a senhora. Vamos ter uma semana de lives aqui. Como eu disse, abrimos com a professora Betina. E eu quero agradecer demais sua presença, sua colaboração, como sempre, brilhante. A senhora que é uma profissional ímpar, uma pessoa assim, humana, que foi um presente que a professora Denise Lucena, que é outra joia, que é a nossa rainha aqui de Fortaleza, me deu. E assim, graças a Deus, eu acho que são os bons frutos que vão atraindo. Né? Eu quero lhe agradecer, professor, e passar a senhora para a sua fala final. Eu, na verdade, assim, tenho realmente a agradecer a oportunidade. Como eu falei, nós estamos num momento bastante sensível, crítico até no que diz respeito a esse assunto de reforma tributária. Sim, Reformar o sistema atinge a vida de todo mundo, porque num país democrático todo mundo paga tributos, paga impostos. Qualquer reforma que seja feita vai repercutir na vida da sociedade como um todo,
e isso deveria, de fato, ser feito com cautela, com maior estudo, enfim, com maior responsabilidade do que, de fato, me parece que esteja sendo feito. Então, Sim, a oportunidade de participar dessa live é, como eu registrei de início, uma grande oportunidade de deixar claros alguns pontos que merecem toda a atenção de nós, juristas, de nós, cidadãos, principalmente. Eu conclamo a todos aqueles que conheçam parlamentares federais, que tenham acesso, que, enfim, que ajudem a frear essa aprovação para que esse projeto seja de fato amadurecido, demonstrado os valores, etc., e a gente possa efetivamente ter um avanço em relação à tributação e não um retrocesso ainda maior do que a gente já tem observado, vivenciado ao longo dos anos. sim, professora. Muito Muito obrigada. obrigada. Muito obrigada, então. E Muito aí... obrigada a todos. Pois não, professora, pode falar, desculpa. Não. Você pode encerrar. Muito obrigada a todos que estiveram conosco. Essa live vai ficar gravada. Super agradeço a professora. Desejo a todos uma feliz noite e até amanhã na nossa live com o professor Tiago sobre advocacia na execução fiscal. Obrigada, professora. Obrigada. Tchau, tchau. Até mais. Tchau, Tchau, pessoal. tchau.